Olá, estamos iniciando nosso segundo Uniguaçu em Debate e hoje o tema discutido é a greve dos caminhoneiros no Brasil. A greve dos caminhoneiros ganhou mídia nacional pelo bloqueio que aconteceu nas principais rodovias nacionais. Os bloqueios nas estradas brasileiras chegaram a atingir 9 estados do país, com mais de 200 trechos de protestos em rodovias federais e estaduais. A trégua veio após a presidente Dilma Rousseff sancionar integralmente a chamada Lei dos Caminhoneiros. Entre as reivindicações estavam o preço do frete, o preço do diesel e o custo do pedágio. Em 20 dias de greve, a presidente Dilma sancionou a Lei dos Caminhoneiros, que garante os direitos reclamados. Houve uma trégua e os bloqueios encerraram-se em quase todo o país. Com isso, o movimento de cargas começou a voltar ao normal e os produtores conseguiram respirar aliviados. Só na agricultura, um levantamento preliminar aponta perdas de mais de R$1 bilhão em todo o país. Os setores avícolas e o leiteiro foram os que mais prejuízos sofreram com esta greve. Durante a greve, imagens de produtores jogando fora milhares de litros de leite chocaram todo o nosso país. Para o nosso debate de hoje, agradecemos a presença dos professores do curso de Direito da Uniguaçu, professor João Vitor Passuelos Manioto, professor Daniel Chiliga e também do ex-presidente da Associação Comercial de União da Vitória, coordenador da FIEP e também presidente da empresa Embrasil, o senhor Marco Adriani. Boa noite e sejam bem-vindos. Boa noite. Deixamos claro que não conseguimos a presença de nenhum dos caminhoneiros para esta gravação de hoje. Nenhum dos grevistas pôde estar presente na nossa gravação de hoje. Então, iniciamos o nosso Uniguaçu em Debate perguntando ao Marco o que esse protesto trouxe de prejuízos, principalmente para a indústria e o comércio deste país. Boa noite. Cada tipo de indústria teve um tipo de prejuízo diferente, né? Na nossa região a gente não percebeu um prejuízo generalizado nos setores que atuam aqui, mas os prejuízos foram gerados por atrasos, por dificuldade de receber mercadoria, né? Que causou algum tipo de comoção. Mas em regiões assim onde tem um perfil, como você mesmo citou agora, no setor leiteiro, no setor avícola, no setor de frigoríficos, as empresas passaram a ter um problema muito sério, né? Que materiais que se decompõem rapidamente e você não pode receber ele, processar ele, industrializar e guardar, você tem que suspender a atividade industrial. Então aí sim teve graves prejuízos, né? Como você mesmo citou, em regiões específicas, né? Produtores, onde esse prejuízo aconteceu mesmo, né? Então indústrias tiveram que parar suas atividades, né? Parar de atividade, muitas vezes a pessoa pode pensar que é uma coisa que retoma depois, mas na atividade industrial toda parada você nunca mais recupera. Nos setores fornecedores desses setores industriais que eram produtor de leite, produtor de ovos, produtor de frango, tiveram problemas, né? E aí, por exemplo, na produção de leite, que se falou muito é que você não pode deixar uma vaca de leite, você tem que ordenhar ela todos os dias e jogar fora o produto, né? Então foram coisas que na nossa região aqui nós não sentimos tanto, mas no estado do Paraná houve regiões pontuais assim, onde realmente o prejuízo foi muito grande. O comércio local sentiu bastante. Também é evidente que o comércio também tem características diferentes para cada segmento. Mas o comércio que lida com hortifruti granjeiro, que são supermercados, né, que lida com laticínio, acabou sofrendo o impacto do fornecimento, né? Desse processo que foi interrompido lá de entrega de matéria-prima para agricultura. Isso, né? Então o laticínio não podia processar o leite porque não podia mandar um caminhão que talvez chegasse ou não ao destino. Então acabaram suspendendo as vendas e o comércio acabou ficando sem esse produto na gôndola, que acaba gerando também um prejuízo, né? Porque aquele consumo que você não executa, você não recupera depois no futuro, né? Então, assim, a nossa região não foi uma região muito afetada, né? Inclusive nós não tivemos problemas com combustível, mas regiões pontuais, assim, onde houve onde há essas indústrias, né, de transformação de leite, de ovos, né? O Paraná é um dos maiores produtores de ovos germinados do mundo, né?
essas regiões pararam de produzir por causa da estrada. E houve também prejuízos pontuais por causa do atendimento à ligação a portos, né? Então houve bloqueio a acesso a portos, então toda mercadoria que chega, você paga um custo efetivo alto para manter a mercadoria no porto. Às vezes, se você atrasa a entrega da mercadoria para embarcar no navio, você acaba perdendo. Então, muitas empresas sofreram com isso, mas foram pontuais, né? E aí também nós temos que lembrar que tem mais um agravante. Alguns contratos não foram cumpridos. Então, é um efeito cascata. Essas empresas não puderam cumprir esses contratos. E essa monta de 1 bilhão pode ser talvez até multiplicada por esses prejuízos futuros a partir dessa greve. Fora do Paraná, né, o que se tem notícia que foi muito grave foi a região centro-norte do estado do Mato Grosso, que é ligada apenas por uma rodovia que foi interditada, que é a BR-163, e que coincide com a época de colheita de soja, né? E essa época do ano, mês de fevereiro, é uma época que chove mais, começa a época de chuva, então o agricultor não tem muito tempo para esperar, ele tem que pegar o tempo de sol, colher, recuperar e encaminhar, né? Caminhamos para talvez um tema de um próximo programa, a falta de infraestrutura no nosso país. O agricultor ele tem que colher e já mandar para o porto, ou já transportar para o seu destino final. Bom, vamos passar à nossa próxima pergunta. Então, Daniel, a greve é legal pela Constituição brasileira, mas até que ponto, ou até que momento ela deixa de ser legal e ela passa a ser ilegal? Olha, a greve é legal, né, como você mesma disse, mas ela deixa de ser legal a partir do momento em que ela começa a cometer ilícitos, ou as pessoas que estão em greve começam a cometer ilícitos. Tá? Ilícitos são contra a lei, consequentemente, ela passa a ser ilegal. Por exemplo, quando impede-se o direito de ir e vir das pessoas. Nesse momento ela passaria a ser ilegal. Sim, João, por favor, você quer colaborar com a resposta? Na verdade, o importante também deixar bem claro que a greve é um direito que se tem de causar prejuízo. Então, o direito à greve é um direito que o cidadão tem, inclusive, de causar prejuízo. Ninguém nunca conseguiu nada simplesmente levantando bandeiras brancas. Todo movimento sindical, não só no Brasil, mas no próprio mundo ocidental, ele se forjou através de lutas, através de conquistas e através de prejuízos. As empresas tiveram prejuízos e foi necessário para que reconhecesse alguns direitos. Então, observar a greve simplesmente dentro de uma perspectiva econômica, ok, mas a gente não pode esquecer que ela foi, durante muitos anos, e continua sendo o grande instrumento de conquistas de direito. Então, nós temos que saber também equilibrar um pouco entre nem declará-la ilegal, mas nem deixar de observá-la, que ela é um instrumento importante de um Estado democrático de direito. Sim, acho que nós passamos a ilegalidade quando, alguns casos, como nós pudemos acompanhar na mídia, de pessoas que foram agredidas porque discordavam, pessoas que foram atacadas. Então, acho que neste momento não se justifica. Mas, como você diz, é impossível causar uma greve sem causar prejuízo. E aí nós entramos num contexto maior daí de discussão de legalidade e de ilegalidade. Exatamente. Eu posso fazer ela, na minha opinião, seria legal a partir do momento que todos os grevistas estão consentindo com a greve. A partir do momento que parte dos grevistas força outras pessoas a aderir à greve, aí não há o consentimento, aí já há um constrangimento dessas pessoas, portanto ela se torna ilegal. O site Pragmatismo Político postou uma matéria de ontem, ou antes de ontem, 3 de março, com a seguinte afirmação: de um dos grevistas, ou de uma das caminhoneiros parados na greve, não digo um grevista, isso aqui é uma prisão, estamos todos presos, 99% de nós querem ir embora. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, claro que nessa greve, nesse momento complicado em que o país está vivendo, um momento de instabilidade política, todo movimento social ele pode ser utilizado para outros interesses. Então, a greve dos caminhoneiros, ela conseguiu uma conquista para a categoria muito importante, que foi o sancionamento da lei pela presidenta Dilma há dois dias atrás. Mas ela também
junto nesse movimento está misturado uma certa insatisfação política de uma determinada categoria também. Então a gente não fala de todo mundo, porque não é todo mundo. A gente tem que saber que as coisas, as decisões são boas para uns, ruins para outros. Então, quando se conquista um direito que foi a sanção da lei, parte da categoria sentiu, alcançamos o que nós queríamos, que era avanço nos nossos direitos sociais, nos nossos direitos de trabalhar. Então, essa categoria, quando sentiu que conquistou, pronto, não tem mais por que nós estarmos parados aqui, voltamos a trabalhar. E aí, passou-se a constranger parte dessa categoria, dos caminhoneiros, a manter-se parados. Por quê? Porque aí o foco já começou a ser político. Aí o foco já não era mais laboral. Bom, Marco, por favor, você queria dar a sua contribuição. Eu estou aqui entre dois advogados, parece ter uma legião de futuros advogados, mas eu tenho a impressão que isso não foi uma greve, né? Porque a greve ela é promovida por um sindicato ou por uma liderança sindical. E esse movimento ele foi criado através de rede social. O presidente da Federação da Indústria do Paraná foi chamado na reunião lá com o ministro em Brasília, e lá na reunião foi chamada a mídia para dizer que o governo tinha feito um acordo com os sindicatos, mas os sindicatos não estavam participando, não foram eles que organizaram. Então o movimento, me desculpe, assim, não foi um movimento de greve, foi um movimento de manifestação de uma categoria que teve um formato, né, que está aí fugindo um pouco do controle, né, do sistema, né. Nós tivemos aquelas movimentações pelo passe livre em 2013, os caminhoneiros agora, acabei de sair de uma reunião agora que estava a Associação Comercial de União Vitória, Porto União, Promotor de Justiça, Loja de Serviço, para o dia 15 de março, que vai ter uma manifestação também, que não é organizada por ninguém, não tem uma cabeça, não tem um foco. Então assim, eu pessoalmente, eu tive prejuízo, como empresário tive prejuízo com essa greve, mas eu acho que os caminhoneiros foram as únicas pessoas que tomaram alguma atitude para enfrentar um sistema assim que nós não conseguimos mais conviver com ele. Eu concordo com o Marco que não foi uma greve, porque inicialmente quem começou esse movimento foram, na minha opinião, os caminhoneiros autônomos, por causa do aumento do preço do diesel. Então nós temos um questionamento, acho que ele se adequa a esse momento. Era para o Daniel, mas todos podem responder. O próprio governo admitiu a dificuldade de identificar líderes entre os caminhoneiros. Então talvez não seria ideal agora que o movimento se organizasse de melhor forma? O que é interessante estudar posteriormente, aproveitando aqui, falar para as pessoas que estarão assistindo, né, a TV Uniguaçu, que eu fiz um trabalho de dissertação de mestrado sobre o controle de jornada de trabalho dos motoristas de caminhão empregados. Tá? E desse movimento agora vai ser interessante fazer um estudo, porque ele começou com uma classe se manifestando que não são empregados e resultou em reconhecimento de direitos trabalhistas para motoristas empregados. Tivemos um ganho nesse sentido. Até tem um questionamento aqui. Em várias matérias, o movimento dos caminhoneiros foi chamado, às vezes, de greve, em outros momentos, de lockout. Vocês podiam diferenciar para nós o que é uma greve e o que é um lockout? A greve, de maneira clássica, é o movimento dos trabalhadores contra o sindicato dos empregadores ou contra determinada empresa na busca de melhores direitos. Já o lockout, ele é um instrumento utilizado pelas próprias empresas. É como se a empresa fizesse a greve. Ela fecha as suas portas para pressionar a classe trabalhadora numa determinada reivindicação. Interessante destacar que a lei de greve na qual o Brasil tem, ela proíbe o lockout, porque ela já considera que a classe empregadora já possui instrumentos diferenciados, fortes para fazer-se ouvir. Então o lockout ele é considerado um ato ilegal, enquanto que a greve é considerado um direito constitucional. Então esse lockout foi mascarado com uma greve?
Podemos dizer isso? Não? Mas não foi lockout. Não foi? Não foram as transportadoras, foram os autônomos que promoveram. Não foi uma ação do setor produtivo. O setor produtivo sempre sentiu disso. Assim, estou falando aqui agora também coisa que a gente vê na mídia, né? Havia um pensador lá, uma pessoa que começou a organizar isso, havia uns 100 grupos que se conversavam por WhatsApp e o sindicato ficou alheio. Tanto é que o dia que o governo disse que acertou com o sindicato, no dia seguinte o movimento ficou mais forte ainda, né? E o setor comercial e industrial não tinha conhecimento disso. Estava alheio, né? Complementando, até eu vou acabar discordando dos demais convidados quando falam de não era greve ou que o movimento não visava alcançar um direito dos trabalhadores. Eu identifico pessoalmente e fundado no que eu pude estudar, que dentro dessa greve dos caminhoneiros existia tanto uma busca por conquistas de direito, como se apropriar de um momento de instabilidade política para causar mais instabilidade ainda. Nós estamos vivendo, e todo mundo está muito claro na mídia e na vida social das pessoas, que nós estamos vivendo um período de instabilidade política. Então, eu defendo a postura de que sim, houve uma greve, porque os trabalhadores, os caminhoneiros autônomos estavam exigindo uma mudança na lei, um alcance de melhores direitos para eles que eles consideravam serem importantes, e que não estamos aqui analisando se são bons ou ruins, porque na verdade não somos caminhoneiros autônomos para chegar a essa decisão. Como cidadão, eu acho que são ruins, porque aumenta a jornada de trabalho do caminhoneiro, e eu que estou na estrada não gosto muito de saber que um caminhoneiro está muitas horas na frente, na boleia, sem descansar. Mas também tem esse outro lado, que aí eu concordo plenamente com os demais convidados, que não é greve, que é um movimento que não se tem um dirigente sindical, que não se tem um sindicato típico, clássico, na busca de direitos laborais. Bom, antes de mais nada, só gostaria de perguntar aqui ao Daniel, na tua visão, qual foi a principal, já que ele fala que tem mais caminhoneiros por mais tempo na estrada, jornada de trabalho, então, na tua visão, qual foi a principal alteração relativa à jornada de trabalho dos grevistas? Qual foi? Você pode nos esclarecer qual foi a principal modificação? Muito se fala que essa greve ou essa paralisação foi para alcançar direitos trabalhistas para essa classe de trabalhadores. Na verdade, eles não alcançaram direitos trabalhistas, foram retirados os direitos deles. Porque a jornada de trabalho dos motoristas de caminhão, ela não era controlada até 2012. Então, esse foi um ponto que eu pesquisei muito no meu trabalho. Por que é de extrema relevância? Porque desde o governo Washington Luiz, ou seja, faz parte da nossa história, o nosso estado adotou o transporte rodoviário. O lema do governo do presidente Washington Luiz era governar é abrir estradas. E ele adotou esse sistema rodoviário de transporte. Esse sistema que faz com que as indústrias e o comércio cresçam e se desenvolvam. Então, necessariamente, nós precisamos desse setor. Setor esse que não tinha uma regulamentação dos profissionais que trabalhavam nele. Um setor de extrema importância para o país que não tinha essa regulamentação, não é? Um dos pontos mais debatidos pelo direito era a questão de que eles não tinham jornada controlada. Consequentemente, eles dirigiam, em média, 15 horas por dia, causando muitos acidentes. Olhando assim para o lado social, muitos acidentes de trânsito. Tem um dado da Polícia Rodoviária Federal de 2007 que os acidentes envolvendo caminhões chegaram a um número de 3.124 mortes no ano 2007, só envolvendo caminhões, fora todos os outros acidentes envolvendo danos ao patrimônio público em rodovias e danos também nos cofres da Previdência. Aqui nós entramos até num outro viés. Esse não é o modal de transporte mais adequado para grande parte das cargas que são transportadas por eles. Então, há estudos que indicam que o modal de transporte, seja o rodoviário, ele é indicado até 500 quilômetros. A partir disso, já se viabilizaria uma ferrovia. Então, nosso país ainda parece que está no tempo do Washington Luiz, nesse sentido. Né? Mas esse também, como eu digo, é um tema para um outro programa. Marco, por favor. E não tem como mudar essa questão. Só concluindo que não tem como mudar essa questão, porque
o governo agora, principalmente o governo do PT, abriu muitas linhas de crédito para renovar a frota. E muitas pessoas que não são empregados financiaram caminhões, ou seja, são os trabalhadores autônomos. Esses trabalhadores autônomos, na minha opinião, foram os que começaram a paralisação. Por quê? Porque muita gente financiou o caminhão, deixou de ser empregado, passou a ser um trabalhador autônomo, com a mensalidade a ser paga. Consequentemente, o diesel começou a subir muito e constantemente. Isso significou o quê? Que eles não estavam conseguindo pagar as suas mensalidades. Essa foi uma das medidas tomadas pelo governo para acalmar essa paralisação, que é a suspensão por 1 ano do pagamento dos financiamentos. Quanto à questão da jornada, a lei de 2012, ela regulamentou esse ponto sobre os motoristas de caminhão. Ou seja, os motoristas de caminhão passaram a ter a jornada controlada, de 8 horas diárias, com no máximo 2 horas extras. Uma mudança trazida por essa lei foi que a jornada dos motoristas de caminhão passa a ser de 8 horas, com uma possibilidade de 4 horas extraordinárias, mediante negociação coletiva. Ou seja, se buscava-se reduzir a jornada para reduzir o número de acidentes, ampliou-se novamente. Se 15 horas causava acidente, 8 era bom para não causar, no máximo 10, agora mudou para 12. Então, na minha opinião, foi um retrocesso social. Não houve ganho real. Marco, vamos mudar um pouquinho o... Só queria falar assim que a principal reivindicação do movimento era a redução do preço do diesel. Exatamente. Essa era a principal solicitação. Numa demanda de mercadoria decrescente, com o preço, com o custo ascendência, sim, não tem quem trabalhe. E está acontecendo, né? E está acontecendo. Os caminhões estão parados por falta de mercadoria para transportar e o preço do diesel subiu, né? E isso eles não conseguiram, né? Não, esse não foi um dos avanços disso aí, se é que teve avanço depois do que o Marco nos coloca, depois do que o Daniel nos coloca. Marco, por que os bloqueios se concentraram na região sul do país? Acho que a região sul, assim, tradicionalmente, ela é muito mais politizada, né? O Rio Grande do Sul, tradicionalmente, é o estado que sempre as coisas acontecem primeiro, assim, politicamente, né? A oposição lá sempre traz para o resto do Brasil como é que as coisas vão ser, né? O movimento mais forte foi no Rio Grande do Sul, né? E depois Santa Catarina e Paraná, né? Mas eu acho que é uma questão assim cultural e tem uma população mais politizada e mais que realmente transforma as coisas e acaba estendendo para o resto do país, né? Minha opinião. Bom, então vamos encerrando as nossas perguntas. E eu gostaria de saber, o Marco, ou mesmo o Daniel, o Schliga, mas principalmente o Marco agora, por quanto tempo você acredita que a indústria e o comércio vão sentir reflexos dessa parada, dessa lockout, ou dessa greve, ou dessa paralisação? Eu acho que é por muito curto, um prazo muito curto. Eu acho que isso não deve refletir muito não vai ter uma importância a longo prazo, né? Curto prazo. Os problemas econômicos que nós estamos tendo são muito mais graves do que isso está acontecendo com o transporte, né? Esse fato prejudicou, né, evidentemente, o comércio, mas eu acho que isso se encerrou já. Vamos fazer uma pergunta de ordem legal, João Vitor. Em muitos casos, as pessoas, mesmo aqui na nossa região, assustadas com a questão da greve, ouvindo que em outros lugares não tinha mais gasolina em alguns postos ou faltavam alimentos. Então, observou-se que em alguns locais, estabelecimentos mesmo aqui na nossa região, nossas cidades, elevou-se absurdamente os preços, tanto da gasolina quanto de alguns alimentos. Até que ponto isso é ilegal? Até que ponto o consumidor pode se defender desse tipo de ação? Isso é completamente legal, Márcia, e além de mostrar uma falta de caráter num período de instabilidade, o consumidor pode, nesse momento, pegar a nota fiscal e procurar o órgão de proteção, o PROCON, ou até mesmo ajuizar uma demanda no juizado especial, mas o próprio PROCON pode resolver esse problema. Então, o consumidor pode se ressarcir desse prejuízo que acaba sofrendo nesse momento complicado. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, ao João Vitor, ao Marco e também ao Daniel, por participar do nosso Negócio em Debate de hoje com o tema da greve ou da paralisação dos caminhoneiros e convidá-los a
prestigiar, assistir os próximos Uniguaçu em Debate, trazer temas que sejam de interesse da comunidade e também dos nossos acadêmicos que hoje estiveram participando aqui, os cursos de Direito e Administração do nosso Uniguaçu em Debate. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite.